Fofuchos, até agora eu estava falando sobre relações ecológicas harmônicas. Ninguém vai se lascar, ou os dois saem ganhando, ou um ganha e para o outro é indiferente. A partir de agora, a gente fala de relações ecológicas desarmônicas, alguém vai se estrepar, alguém vai se dar de mal agora nessa situação. Quando a gente fala em relações ecológicas desarmônicas aqui na brincadeira, bom, número 1, gente, canibalismo. Canibalismo, ele é mais menos, um cara ganha, outro cara vai perder e é intraespecífico. No caso aqui do canibalismo, um indivíduo, ele vai devorar outro, vai comer outro de mesma espécie. Ô Landim, se for de espécie diferente? Poxa, se for de espécie diferente já não é canibalismo, né? Já é predatismo. Para ser canibalismo, implica em um outro cara que você está devorando vai ser da mesma espécie. A maioria dos animais evita praticar canibalismo. Não é nem política de boa vizinhança, não. Ah, não vou comer o cara, porque o cara é da mesma espécie que eu sou, ele é meu amiguinho. Não é nem só por causa disso, não. É que, cara, se você de repente comesse carne humana, que delícia que deve ser, só que não. Gente, você poderia pegar uma série de doenças através da ingestão de carne humana. Né? Através da ingestão, por exemplo, de carne crua, com sangue, por exemplo, lá, várias doenças transmissíveis pelo sangue. Então o canibalismo ele é evitado pela maioria das espécies, né, para poder evitar a transmissão de doenças. Seria muito fácil a transmissão de doenças. Então o canibalismo, ele acontece em alguns casos em especial. Número 1, falta de comida, né? Só tem tu, vai tu mesmo. Situação de, por exemplo, fome extrema, não tem outra coisa para comer, bom creu no seu vizinho, né? Lá vai você devorar o seu vizinho. Segunda situação, situações de alteração de comportamento por estresse, né? Você pega, por exemplo, depressão pós-parto, depressão pós-puerperal em fêmeas de mamíferos, que quando você tem a expulsão da placenta, que cai o nível de progesterona na fêmea, né, que ela vai ter lá um efeito semelhante à tensão pré-menstrual, que é a depressão pós-puerperal, a depressão pós-parto, cara, a fêmea ela pode acabar tendo comportamentos bem alterados, inclusive devorar os próprios filhotes. Talvez alguém já tenha visto aí, né? Às vezes quando a cachorra tem filhote ou a gata tem filhote, ela devora os próprios filhotes. É uma alteração hormonal, né? Você tem lá depressão pós-parto, queda de progesterona, pode, claro, varia de indivíduo para indivíduo. Em algumas fêmeas tem um efeito tão violento que a fêmea ela meio que pira na batatinha e resolve devorar os próprios filhotes, né? Canibalismo, né? Comentando lá no episódio da Casa dos Ratos, né? Da Casa da Utopia dos Ratos, aquele episódio onde você tinha superpopulação de ratos, que os ratos ficavam tão doidinhos, agressivos, que eles chegavam literalmente a se comer. Canibalismo, estresse, né? Então, falta de comida, estresse. Mas, moçada, o caso mais interessante para você discutir diz respeito lá ao canibalismo sexual. Onde quando você fala em canibalismo sexual, uma situação que acontece na natureza, onde normalmente a fêmea devora o macho após o ato sexual. Ou seja, né, moçada? O macho come a fêmea, aí depois a fêmea come o macho para se vingar, né? Nada mais justo, né? Só que agora o sentido de comer, o sentido literal, o sentido religioso da palavra comer, a fêmea devora o macho após o ato sexual. Cara, isso acontece, por exemplo, em animais como o louva-a-Deus. Louva-a-Deus, gente, é um cara parecido com um gafanhoto, bravo pra caramba, extremamente agressivo, né? Quem assistiu o desenho animado do Kung Fu Panda, né? Um dos 5 furiosos lá, é exatamente um louva-a-Deus, né? Um mantis, como a moçada às vezes vai chamar. Ele é tão bravo, né? Extremamente territorialista, que lá na China, tradicionalmente, eles criam louva-a-Deus para poder botar para brigar, né? Que nem tem uns abestados que gosta lá de briga de cachorro, briga de galo e tal, né? Briga lá de louva-a-Deus. E as fêmeas, que elas são mais agressivas. As fêmeas, inclusive, elas têm o péssimo hábito de devorar o macho depois do ato sexual. Agora, entenda qual é o sentido disso. Na verdade, né, moçada?
um macho do louva-a-Deus, ele não quer muito saber da fêmea, tem uma certa lógica, né? Ele sabe que se ele cair nos encantos da fêmea, né, ele é a sobremesa, né, ele vai ser devorado depois. Então o macho, ele não quer nada com a fêmea, né? A fêmea do louva-a-Deus, ela é maior que o macho, então ela vai lá, prende o macho, aprisiona ele, devora a cabeça dele. No que devora a cabeça dele, ele fica sexualmente excitado. Vai entender, né? Cada um tem a sua tara, né? A do baixo do louva-a-Deus é perder a cabeça. Aliás, né? Quem é que nunca perdeu a cabeça por um crush aí, né? Só que aí é literal, né? A fêmea devora a cabeça do macho, ele, decapitado, fica sexualmente excitado, né? Eu sei, né? A tara dele é meio estranha. E só depois que ele foi decapitado é que ele topa pegar a fêmea. Sem cabeça, claro, sem essa cabeça aqui. Landim, pelo amor de Deus, como é que ele vai pegar a fêmea sem a cabeça? Lembre que o sistema nervoso dos insetos é um sistema nervoso ganglionar. Você tem gânglios espalhados no corpo inteiro. Não é que nem a gente, onde o sistema nervoso é centralizado, a maior parte dos neurônios na cabeça. Se eu cortar a tua cabeça, tu morre na hora. Mas no caso lá do inseto, se ele corta a cabeça, ainda tem os gânglios nervosos do resto do corpo. Inclusive é até interessante, né? Que os gânglios nervosos da cabeça inibem os outros. Por isso que enquanto o macho está com a cabeça, ele não quer saber da fêmea, no que ele é decapitado, no que a fêmea devorou a cabeça. Para de inibir os outros gânglios ficam estimulados, ficam excitados, ele topa então fazer sexo com a fêmea. Depois do ato sexual, bom, a fêmea já comeu a cabeça, né? Então ela termina o serviço, ela come o resto. Mesmo porque o macho decapitado, com o tempo vai morrer, né? Sem cabeça, ele não tem boca, não tem como comer, então não tem como beber água, então ele morreria dentro de alguns dias. Então a fêmea vai lá e devora logo ele. Qual é o sentido disso do ponto de vista evolutivo? Por que não faz o menor sentido o macho devorar a fêmea? Porque, gente, se o macho devorasse a fêmea, ele ia comer a fêmea grávida, ele ia comer os próprios filhos dele. Como é que o cara ia se reproduzir? Se o macho devorar a fêmea, ele vai matar a fêmea, vai matar os filhotes dele que a fêmea está esperando, a reprodução dessa espécie não funcionaria. O contrário, entretanto, faz todo o sentido do mundo. Lembrem, né, moçada, da teoria do gene egoísta, que diz que você é um mero receptáculo para os seus genes. Se você morrer, mas os seus genes permanecerem, tá tudo de boa. Inclusive, é por isso que faz sentido um pai dar vida pelo filho. Eu daria a vida pelo meu filho, porque se eu morrer, cara, meus genes continuam no meu filho. Entre aspas, eu continuo vivo na forma do meu filho, nos genes que ele tem. Isso aqui é estratégia evolutiva pura, né? Se, moçada, você tem que a fêmea do louva-a-Deus devora o macho, a fêmea do louva-a-Deus, ela fica mais bem alimentada. No que ela fica mais bem alimentada, ela tem mais energia para poder gerar os ovos, para poder garantir que os filhos do macho sobrevivam. Olha que pai altruísta. O pai está se sacrificando pelos filhos. O pai está se oferecendo como alimento para a fêmea, para garantir que a fêmea seja bem alimentada, para garantir que ela vai conseguir produzir os filhos dele, para garantir, moçada lá, que nesse caso os genes dele vão ser propagados. Daí o macho do louva-a-Deus, ele morre de boa. Cumpri o meu papel no universo. Estou morrendo para aumentar a chance dos meus filhos sobreviverem. Estou dando a vida pelos meus filhos. Eu morro, mas os meus genes continuam nos meus filhos. Por isso que não faz sentido o macho comer a fêmea, né? Senão ele vai matar os próprios filhos. Aí não faz sentido do ponto de vista de reprodução. Mas, ao contrário, faz todo o sentido do mundo. Você tem, né, gente, um outro caso conhecido de canibalismo na natureza? Aranhas, viúvas negras, né? No caso lá, canibalismo sexual. Né? A viúva negra, fêmea, ela devora o macho. Na verdade é assim, tá? O macho de viúva negra, ele é bem pequenininho, né? A fêmea da viúva negra é bem grandona. E o macho de viúva negra, naturalmente, já vive pouco tempo. 2 ou 3 meses. A fêmea vive vários e vários anos. De maneira que, quando o macho da viúva negra encontra uma fêmea, gente, talvez seja a única fêmea que ele vai encontrar na vida dele, né? Porque ele só tem 3 meses de vida, então ele tem que garantir que ele vai se reproduzir. Então ele vai lá, pega a fêmea, né? Inclusive tem um negócio estranho, né? Que quando ele coloca o órgão copulatório dele na fêmea, ele coloca, tem um esquema que ele trava, e quando ele trava o órgão copulatório que ele tira, ele é castrado. O órgão copulatório dele fica entupindo
o orifício genital da fêmea. Como ele é castrado, ele acaba tendo hemorragia e morre, né? Entretanto, moçada, tudo calculado pelo macho, né? Ele sabe que isso aí provavelmente é o único ato sexual que ele vai fazer na vida dele. Ele quer garantir que ele vai ter filhos, de maneira que ele morre, entupindo o orifício genital da fêmea para garantir que nenhum macho vai pegar a fêmea depois. Para garantir que aquela fêmea vai ter filhos dele e não de outro macho. Ele pensa, eu morro, mas nenhuma vagabunda vai pegar, nenhum vagabundo vai pegar a minha namorada depois de mim. Então ele morre, garantindo que nenhum outro macho vai pegar a fêmea, o órgão copulatório dele entupindo. Detalhe, quando ele morre, termina o ato sexual, né? A fêmea, morta de fome, querendo fazer um lanchinho, primeira comida que ela encontra, o macho morto. E ela, creu, devora o macho. Notem que, tecnicamente, ela não mata o macho, né? Não é que a viúva negra fêmea mata o macho. Ele morre, o lance lá de ser castrado. Mas, moçada, que ela come. E, ótimo, né? Porque não apenas ele garantiu que a fêmea não mantém relação sexual com outro macho, ele garantiu que o filho é dele, e ele garantiu que o filho vai ter uma maior chance de sobrevivência. Porque quando a fêmea devora lá o macho, ela vai ter mais energia, e com isso ela vai aumentar a chance dos filhos dele sobreviver. De novo, o macho pensando, né? Eu morro em sacrifício para os meus filhos. Eu morro, eu me ofereço como alimento para a fêmea para aumentar a chance dos meus filhos sobreviverem. Eu dou a vida pelos meus filhos, nesse caso, para aumentar a chance deles sobreviverem. Eu morro, mas os meus genes permanecem nos meus filhos. Então, por isso que o canibalismo sexual, ele faz sentido, e é sempre a fêmea que devora o macho. Para garantir que a fêmea sobreviva, gere os filhotes do macho. Para o macho é interessante. Ele morre, mas os genes dele persistem lá no meio. Você tem, moçada, lá, canibalismo, você tem lá a competição, né? Competição, gente, ela pode ser colocada como menos, ambos os competidores são prejudicados. Pode ser intraespecífica, competição dentro da mesma espécie. Ou interespecífica, competição entre espécies diferentes, aí nesse caso. Sendo que quando a gente fala lá em competição, gente, não é legal para ninguém, né? Afinal de contas, ambos são prejudicados. Alandim, mas alguém ganha a competição e alguém perde. Mesmo o cara que ganha, entretanto, ele perde. Era uma vez 10 hambúrgueres. Se você estiver competindo com alguém, quem come mais hambúrgueres, e você come 9 e o outro cara ganhou 1, parabéns, você ganhou a competição. Entretanto, você perdeu. Se você não tivesse tido a competição, os 10 hambúrgueres eram todos seus. Ou seja, não vale a pena competir. Mesmo quem ganha, a competição perde. Ao invés de você dividir 9 hambúrgueres para mim, 1 hambúrguer para o meu competidor, sem a competição, todos os 10 hambúrgueres, eles são meus. Por isso tem aqueles mecanismos, né? O princípio da exclusão competitiva de Gauss, né? 2 caras que ocupem o mesmo nicho ecológico, eles vão competir, de maneira que um deles vai ser extinto, né? Então, vamos ter uma diversificação alimentar, cada espécie come uma coisa diferente para não competir, né? Vamos, moçada, tem em cada espécie uma especialização alimentar. Se só você gosta de comer feijoada batida com Fanta laranja no liquidificador, ninguém vai querer roubar o seu lanche na hora do recreio, então ninguém vai competir com você. No caso, gente, da competição intra-específica, um truque muito interessante para você evitar a competição é a territorialidade ou territorialismo, a demarcação de territórios. Tem um aspecto positivo de garantir uma determinada quantidade de recursos para você, de água, de alimento, de modo a evitar competição. Daí quando você passeia com o seu cachorro, né? Ele fica mijando em cada poste que ele encontra para demarcar o território dele, né? Ele fica cheirando lá, ver se outro cachorro não mijou. Se outro cachorro mijou, ele mija em cima para dizer que o território é dele, né? Tá lá o seu cachorro sempre brigando com os cachorros dos vizinhos, né? Pelo território lá na natureza. Na natureza, né? O lobo faz isso, só que ele respeita o território. Por quê? Porque, gente, você vai gastar muito mais energia brigando com outro lobo para tentar roubar o território do outro do que procurando um território desocupado. Então, eu chego num território, eu sei que aquele território tem dono, eu posso partir para enfrentar, para tentar roubar o território.
mas o desgaste energético é muito grande. É muito mais econômico do ponto de vista energético. Vou ali no outro território ver se o outro território está desocupado. Claro, né? Se não tiver nenhum território desocupado, o jeito vai ser gastar energia e sair na porrada para tentar roubar o território de alguém. Cada espécie tem lá o seu truque para demarcar território, né? Xixi, no caso de cachorro. O canto das aves, né? Contei essa história lá nas aulas de evolução, que durante muito tempo se pensou que os pássaros machos cantavam para atrair a fêmea, né? E hoje a gente sabe que o macho não canta para a fêmea, ele canta para os outros machos. Na verdade, o objetivo do macho cantar não é atrair a fêmea, é demarcar o território, né? Quando o bem-te-vi está cantando, ele está dizendo, esse território é meu. Outro bem-te-vi está cantando dizendo, esse território é meu. E outro bem-te-vi está cantando dizendo, esse território é meu. A fêmea vê qual é o macho de melhor território e vai atrás do macho de melhor território e indiretamente ajuda na atração sexual. Então, quando o galo canta de manhã, não é para chamar as galinhas, como o pessoal diz, é para avisar aos outros galos da região que aquele galinheiro ali é dele, que é ele que manda naquela bagaça. Demarcação de território. Bote dois galos juntos, que vai rolar porrada. Briga pelo território. Você tem gente lá, mais um exemplo de relação ecológica, para colocar para vocês. O amensalismo ou antibiose, aqui na parada. Amensalismo ou antibiose. Ele pode ser mais menos, pode ser menos zero. E, gente, ele pode ser intra ou pode ser interespecífico. Eu sei, tem muitas possibilidades. O que acontece no amensalismo é que o indivíduo, que pode ser da mesma espécie ou de uma espécie diferente, libera substâncias tóxicas chamadas de antibióticos com o objetivo de matar ou inibir outro indivíduo, para matar ou, no mínimo, atrapalhar o crescimento de outro indivíduo. Essas substâncias químicas são chamadas de antibióticos, a relação amensalismo ou antibiose. O objetivo de você matar o outro carinha é exatamente eliminar inimigos naturais. Ou seja, gente, quando você mata outro cara, não é só para fazer um mal, né? Porque você pega, por exemplo, um caso desses, onde você tem que é menos zero, eu vou prejudicar o outro cara e para mim é indiferente. Qual o sentido disso? Isso aqui é sem querer, né? Efeitos colaterais do processo. O que interessa é isso aqui. É você matar um outro cara antes que ele te atrapalhe. Um ataque preventivo. Antes de alguém jogar uma bomba atômica em você, você joga a bomba atômica logo no cara. Ei, meio exagerado, eu sei. De qualquer maneira, acontece, por exemplo, lá, amensalismo ou antibiose entre alguns tipos de plantas, né? Do lado de um pinheiro, não vai nascer outra planta. Por quê? Porque ele vai liberar antibióticos para isso. Do lado de um cacto, não vai nascer outra planta. Por quê? Porque ele vai liberar antibióticos para isso. Outras plantas da mesma espécie ou de espécies diferentes, né? Nesse caso lá pode ser da mesma ou de espécie diferente. Agora por quê? Porque pinheiros e cactos vivem em ambientes muito restritivos em termos de recursos naturais, né? Lá no caso do pinheiro, do lado de um pinheiro não nasce outro pinheiro, inclusive numa floresta de coníferas, o espaçamento entre os pinheiros é super regular, dá até a falsa impressão de que alguém plantou os pinheiros. Mas, gente, o que é que acontece? Na maior parte do ano, na floresta de coníferas, é muito frio. E a água do solo é congelada. Seca fisiológica, né? A água do solo congelada, a planta não consegue absorver. Então, água é um fator limitante nesse tipo de ambiente. O que é que acontece? O pinheiro libera substâncias ao redor dele e nesse espaço ao redor dele, ninguém pode nascer. De uma certa maneira, é territorialismo. De uma certa maneira, moçada, ele está demarcando o território. Só que ao invés dele fazer que nem o cachorro que faz xixi, ou como o galo que canta, ele não dá um aviso não, ele mata logo. Se alguém tentar entrar no território dele, ele vai lá e mata logo,
através de substâncias tóxicas. Detalhe, né? Pinheiro do lado, o raio de ação das substâncias que ele libera é mais ou menos o mesmo. No outro pinheiro, o raio de ação de substâncias que ele libera é mais ou menos o mesmo. Ou seja, entre um pinheiro e outro pinheiro não vai nascer nada, porque vai somar as substâncias liberadas pelo primeiro pinheiro, as substâncias liberadas pelo segundo pinheiro, as substâncias liberadas pelo terceiro pinheiro, ninguém vai nascer aqui. Cacto nem se fala, né? Cacto adaptado a climas muito áridos, ambientes muito secos com pouca água, então ele tem que demarcar o território dele, ele tem que garantir que do lado dele não vai nascer ninguém que possa roubar a água dele. Então ele vai liberar antibióticos aqui na brincadeira que vão matar outras plantas da mesma espécie ou de espécies diferentes. É óbvio que quando você fala em antibiótico, você vai pensar inevitavelmente em medicamento, né? Existe, moçada, um fungo chamado de Penicillium, que ele fabrica um antibiótico chamado penicilina, que vai matar bactérias, né? Penicilina foi o primeiro antibiótico desenvolvido na história da medicina, dos mais usados até hoje, né? Como falei algumas vezes, amoxicilina, benzetacil, são variedades de penicilina, e foi um inglês chamado Alexander Fleming, na primeira metade do século XX, que sem querer descobriu a penicilina, né? Ele estava estudando bactérias, deixou cair mofo na cultura de bactérias, e ele notou que onde o mofo caía, a bactéria não sobrevivia. Esse mofo era um fungo do gênero Penicillium, um mofo cor-de-rosa que tem lá na Inglaterra, e ele isolou a penicilina, usada então até hoje como medicamento contra bactérias. Ô Landim, por que o fungo mata a bactéria? O fungo mata a bactéria antes que a bactéria mate o fungo. Antes que a bactéria atrapalhe, o fungo já está matando. Ou seja, está eliminando o inimigo natural antes que a bactéria potencialmente atrapalhe a vida do fungo. Ataque preventivo, ele já mata a bactéria. Outro importantíssimo exemplo de amensalismo ou antibiose é o que acontece, gente, quando você trabalha com o episódio de maré vermelha, né? Nós temos lá um grupo de algas chamadas de dinoflagelados ou pirrófitas, piro, fogo. As algas de fogo, elas têm cor vermelha e elas liberam antibióticos que vão acabar matando vertebrados. Qual é o sentido disso? Antes do peixe comer a alga mata o peixe. A ideia é eliminar o inimigo natural. Antes que a bactéria atrapalhe o fungo mata a bactéria. Antes que o peixe coma a alga mata o peixe. Um ataque preventivo, como eu estou falando, né? Sendo que, às vezes, a alga mata o peixe que comeria ela, mas mata a galera que não tem nada a ver, né? Te lembra lá que as toxinas, nesse caso, são neurotoxinas, elas vão lá, paralisam o sistema nervoso de vertebrados, causando parada respiratória e automaticamente, né, morte por asfixia. Só que às vezes, gente, acaba matando quem não tem nada a ver com a história. Por exemplo, eu tô lá tomando banho no mar, se acidentalmente eu ingerir toxinas de maré vermelha, eu me lasco. Nesse caso, né, quando você tá lá, que a alga mata o peixe, é mais menos. Para o peixe menos, para a alga mais. Ela é beneficiada, porque ela está eliminando o inimigo antes que ela seja prejudicada. Mas se, por exemplo, eu morresse num episódio desses de maré vermelha, é menos zero, né? Para mim, menos, me lasquei. E para a alga, é indiferente, né? A alga me matar ou não me matar, não faz diferença nenhuma na vida dela. Um efeito colateral, né? Você vê que ela não está nem aí para ti, né? Se ela te matar ou não, foda-se. Para ela, zero, indiferente. Infelizmente, eu me lasquei na história. Lembrando lá que essas algas, elas vão causar aqueles episódios de maré vermelha em águas poluídas, eutrofizadas, nesse caso, com muitos nutrientes
NPK, nitratos, fosfatos e potássio, as algas, elas proliferam, né? Essa proliferação das algas, um episódio chamado de floração das águas. E no caso de serem os dinoflagelados, né, acaba deixando a água vermelha. No caso lá das pirrófitas, das algas de fogo, acabam deixando a água extremamente vermelha. Cuidado, hein, quando eu falo extremamente vermelha, não é vermelha de leve, não é vermelha, sei lá, discretamente, é vermelho, moçada, intenso, cor de sangue, cor de tijolo. Então, deixando lá a água vermelha, e daí o episódio chamado de maré vermelha. Certa vez eu comentando, né, que no Antigo Testamento, lá na Bíblia, né, tem uma passagem lá que estavam lá os hebreus, né, escravos no Egito, né, e estava lá Moisés negociando com o faraó para poder libertar o povo judeu, né, lá do Egito, e o faraó estava lá botando banca. Aí Moisés tem um lereado com Deus, Deus manda 7 pragas para o Egito. Numa delas, o rio Nilo vira sangue, e os peixes morrem, e quem bebesse da água morria. A galera acredita que seja o primeiro episódio de maré vermelha descrito historicamente, né? Porque a descrição do rio Nilo virar sangue, vermelho, e morrer os peixes, e morrer quem beber água, cara, maré vermelha, né? Relação de antibiose. Cuidado, que quando alguém fala em antibiótico em você, numa questão de biologia, a princípio você vai interpretar como remédio que mata bactérias. Se alguém falar em antibiótico com você na questão de biologia, remédio que mata bactérias. Entretanto, ao pé da letra, originalmente, antibiótico não significa remédio que mata bactérias. Antibiótico é uma substância química liberada em relações de amensalismo ou antibiótico, ou antibiose, né? Amensalismo ou antibiose. Então, antibiótico pode ser de uma planta contra outra, de uma planta contra outra, pode ser, por exemplo, de uma alga contra um animal, seria tudo antibiótico. Mas na imensa maioria das vezes, 90% das questões, falando antibiótico, vai ser antibiótico no sentido aqui, né, da penicilina, né, um remédio que vai ser usado para matar bactérias.